beleza? É uma legislação grande, é uma legislação complexa, mas a gente vai finalizar ela aqui com todo louvor, com toda a calma do mundo, com a paz do nosso Senhor. Amém? Beleza? Vamos ali para a tela, sem muito migué. Olha aqui. Artigo 43. A violação das obrigações ou dos deveres inerentes a militares do Estado do Pará, no exercício funcional ou em razão da função, constituirá transgressão disciplinar. Então, você infringir a legislação ou os deveres, você vai estar diante de uma transgressão disciplinar. E você vai ser punido como tal, e a gente vai ver isso num próximo momento. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Então, ó, só para não perder o costume, você tem uma transgressão. Você tem aqui a transgressão. Quanto maior for o seu grau hierárquico, maior vai ser considerado a transgressão. Porque você concorda comigo? Se você não pode ter moral de cueca, você tem que ser uma pessoa proba. Você tem que dar o exemplo. Então você, como um grau maior, você constitui uma transgressão disciplinar. Você não tem que ser punido de uma forma mais rigorosa para que isso não ocorra com os graus inferiores? Sim, é isso que a legislação está falando para a gente. Quanto maior o grau de hierarquia, maior é considerado. Então, nesse caso ali, a gente tem um caráter de pessoalidade, entendeu? Pessoalidade com todas as aspas do mundo, mas sim, é um critério de pessoalidade. Bora para a tela. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos superiores quanto aos caráteres de reivindicação ou política. Aqui, só a título de exemplo, aqui ó, exemplo clássico, greve. A Polícia Militar ela não pode fazer esse tipo de greve em caráter de reivindicação ou também em caráter político. É obrigatório o recadastramento de policiais militares estaduais quando solicitado pelo setor pessoal de corporações. Então ali recadastramento é você colocar os seus dados novamente, é tipo fazer uma atualização ali do cadastro do INSS. Os militares estaduais que não se recadastrarem quando lhe for exigido terão sua remuneração automaticamente, não é a qualquer momento. Ele não se recadastrou, automaticamente a sua remuneração será o quê? Ó? Suspensa da folha de pagamento a partir do mês imediatamente subsequente ao termo final do prazo fixado e somente terá o pagamento restabelecido, inclusive com os créditos vencidos, após ser esclarecidos os dados necessários. Então daí você pensa o seguinte, você não se recadastrou, você já perde o dinheiro. Já tome. Se você perder o dinheiro, eu tenho certeza que você vai se recadastrar rapidamente. O Código Penal Militar, que você lembra daqui da Lei 1001, ali a lei federal, relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e guerra e dispõe sobre a aplicação dos policiais militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Aplicam-se, no que couber, os policiais militares as disposições estabelecidas na legislação penal militar. Então, um PM, ele pode cometer um crime militar. Aonde que você vai verificar os crimes militares? Ali na Lei Federal 1001, entendeu? Seja ele o crime em tempo de paz ou em tempo de guerra, se por acaso acontecer. A lei especificará e classificará as transgressões disciplinares praticadas no exercício do cargo ou em decorrência da função e estabelecerá normas relativas à amplitude e também da aplicação das sanções disciplinares. Também a classificação e o comportamento da policial militar, bombeiro militar e a interposição de recursos, não sempre, mas quando caber. A pena disciplinar de detenção ou prisão
nunca, não pode, nunca, não pode, não poderá ultrapassar 30 dias. A prazo especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento e do regulamento do estabelecimento de ensino onde ele estiver matriculado. O oficial presumivelmente, nossa, que palavra estranha. Era só escrever assim, presumidamente, aqui, agora foi. Incapaz de permanecer como policial da ativa, será, na forma da legislação específica, submetido ao Conselho de Justificação. Primeira anotação aqui. Oficial, Conselho de Justificação. Vem aqui, você vai entender já. O oficial, no caso de ele ser presumidamente incapaz, você anota aqui, Conselho de Justificação. Você tem que anotar isso aqui. Por quê, Matheus? Você já vai entender. Anota comigo, vem aqui para a tela. O oficial a ser submetido ao Conselho de Justificação pode ser afastado do seu exercício de suas funções conforme a lei específica, não tem problema. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado, vulgo TJ Pará, julgar os processos oriundos de conselhos de justificação na forma da estabelecido em lei específica. Outra informação que nós temos aqui, vamos lá. Então, nós temos que o oficial, ele vai ter ali, se ele for julgado incapaz, ele vai ser julgado pelo Conselho de Justificação, e quem tem a competência para julgar as atividades do Conselho de Justificação é o Tribunal de Justiça do Estado, vulgo TJ Pará. Tá vendo que a gente tá fazendo muita anotação? Mas por quê? Você já vai entender, vai ficar tudo bem. Acompanha o final da mágica aqui, que no final vai ser tudo bonitinho. Parágrafo 3º. O Conselho de Justificação pode também ser aplicado aos oficiais reformados ou da reserva remunerada, que são presumidos incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. Até aí, tudo bem. O aspirante a oficial da Polícia Militar e também praças com estabilidade assegurada, que são presumidamente incapazes de permanecer como policiais militares da ativa, são submetidos ao Conselho de Disciplina. Olha aqui, cara. Nossa, mas já começou a ficar um pouco diferente. Aqui, Então, um aspirante a oficial e também as praças com estabilidade, vamos aqui de novo. Anota aqui comigo. Nós temos oficial. Agora, o aspirante a oficial e também os praças, eles não estão no Conselho de Justificação. Eles estão aonde? É no Conselho de Justificação? É aqui pelo TJ Pará? Você viu que quando você vai encaixando tudo vai ficando ali um pouco mais bonitinho? Não. Conselho de Disciplina. Você viu que é diferente? É outro órgão que vai fazer o julgamento, se ele é incapaz ou não. Você viu que dá bastante diferença? Olha aqui comigo na tela. Compete ao comandante-geral da corporação ou corregedor-geral julgar os processos oriundos do Conselho de Disciplina no âmbito da corporação consoante e dispuser de legislação própria. E agora também o Conselho pode também ser aplicado aos praças reformados também na mesma situação. Então olha aqui a parte final. O oficial ele vai ser julgado pelo Conselho de Justificação e quem é competente para fazer esse tipo de verificação é o TJ Pará. O aspirante é oficial e os praças ao Conselho de Disciplina. E aqui, quem que vai fazer a análise da competência? Quem que vai julgar os processos? Aqui, é o comandante-geral. Não é qualquer comandante, é o comandante-geral ou o corregedor geral.
Você já viu a pegadinha que a banca pode fazer para ti? Ó, aqui, ó. Praça, ela vai jogar no conselho de justificação. Ou quem é competente para julgar os recursos ali do conselho de justificação dos praças. TJ Pará, vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. Só que é um monte de palavras. Cara, imagina aqui uma regra de 3 composta. Em que você pega o oficial conselho de disciplina TJ Pará. Ou você pega aspirante oficial conselho de disciplina TJ Pará. Vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. Você pega aqui oficial conselho de justificação, tá certo? Tá certo. E vai ser competente para analisar o corregedor geral? Aí é o que torna errado. Lembra, o oficial no caso de ele ser presumidamente incapaz, ele vai ser analisado pelo conselho de justificação e quem é competente para analisar o processo aqui do conselho de justificação é o TJ Pará, é o Tribunal de Justiça do Estado. No caso de aspirante oficial e praça, conselho de disciplina, e quem é competente para analisar o processo é o comandante geral ou o corregedor geral. Você percebe a quantidade de questão que pode vir só dessa brincadeirinha aqui? Só de um artigo? Só que de um slide? Viu? Viu que é importante escrever ali no quadro? Isso você tem que escrever também. Beleza? Bora pra tela. 52. Olha, aqui a gente vai falar agora do que a gente gosta. A gente gosta de direito, né? Direitos. São direitos dos policiais militares. A garantia da patente quando oficial em toda a sua plenitude, sendo elas vantagens, prerrogativas, deveres e a ele inerentes ao sistema de proteção social dos policiais militares do Estado do Pará, definido em lei, nas condições ou limitações impostas na legislação ou regulamentação específica. Ó, estabilidade. Quando que você vai ter estabilidade? 10 ou mais anos de tempo de serviço. O uso de suas designações hierárquicas, ocupação de cargos ou funções correspondentes ao posto e de atribuições correspondentes à sua graduação. Claro, você tem garantido, você tem o direito à remuneração e outros direitos previstos em leis específicas que tratam da remuneração dos policiais militares. Quando eu falo em outros direitos, e a gente está pensando aqui exclusivamente aqui na linha E, esse rol aqui, Matheus, ele é taxativo? Óbvio que não. Se eu coloco aqui outros direitos previstos, então, cara, ele é um rol exemplificativo, então você pode ter outros direitos. A assistência médica hospitalar para si e para seus dependentes, assim como um conjunto de atividades relacionadas com a conservação e recuperação da saúde, abrangendo serviços profissional de saúde, como fornecimento e aplicação de meios e cuidados de atos médicos, paramédicos, necessários na forma da legislação. No caso, o funeral, para si e para seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas a ser tomada pelo espaço, quando solicitado, desde que o óbito até o sepultamento condigno na forma da lei. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos PMs em atividade. Fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca, roupa de cama, fornecido pelo policial militar na ativa, de graduação inferior ao 3º sargento e, em casos especiais, aos outros policiais militares. Moradia para o policial militar em atividade, compreendendo alojamento em organização policial militar, habitação para si e para seus dependentes em imóvel sob responsabilidade da corporação, de acordo com a disponibilidade. Transporte, assim entendido como meios fornecidos ao policial militar para seu deslocamento por interesse de serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia. Compreende também as passagens de seus dependentes e a translação das respectivas bagagens de residência à residência. No caso também, a pensão militar, a constituição da pensão militar. Ele também tem direito à promoção, às férias, afastamentos temporários de serviços e às licenças, a transferência a pedido para reserva remunerada, demissão e licenciamento voluntário. O cara ele tem direito também de se demitir, o porte de arma quando oficial em serviço,
serviço ativo ou na inatividade, salvo aquelas em inatividade por alienação mental ou condenação por crime contra a segurança, ou por atividade que desaconselham aquele porte. Também o porte de arma pelos praças com restrições reguladas pelo comandante-geral. Então, o porte, no caso aqui desse estatuto, para os praças, não é a rolê. Entendeu? Quem vai definir como que vai se tratar o porte é o comandante-geral da Polícia Militar do Pará. E também outros direitos específicos em legislação específica. O Sistema de Proteção Social aos militares do Estado do Pará engloba a Polícia Militar do Estado do Pará, o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará, os militares ativos da reserva remunerada, reformados e os seus respectivos beneficiários da pensão militar, objetivando o gozo dos benefícios nele previsto e demais normas aplicáveis. O policial militar que se julgar prejudicado, então aqui ó, a gente tem o direito de petição. Isso aqui, em outras palavras, é o direito de petição. Por qualquer ato administrativo ou disciplinar de seu superior hierárquico, pode recorrer e interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo a regulamentação específica da corporação. Agora a gente vai falar o quê? De direitos políticos. Tá? O militar alistável é elegível, que ele pode se eleger, atendida às seguintes condições. A primeira, se ele tiver menos, ó, aqui, ó, menos de 10 anos de serviço, ele vai ter que, para se eleger, para tentar se eleger, ele tem que se afastar da atividade. Agora, se ele tem mais de 10 anos, ele é agregado. Mas, Matheus, o que é agregado? A gente já vai entender, mas só anote isso aqui por enquanto. Será agregado pela autoridade superior e, se por acaso ele for eleito, ele automaticamente, no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Então, perceba aqui a diferença entre um e o outro. A gente tem menos de 10 anos e a gente tem mais de 10 anos. No caso de menos de 10 anos de serviço, então, você que não estudou matemática a vida inteira, agora você vai entender. Ó, símbolo de menor, 10 anos. Para que ele tente a sua eleição, para que ele seja elegível, ele tem que fazer o quê? Anota aqui. E se por acaso ele tiver menos de 10 anos, mais de 10 anos, o que vai acontecer com ele? Você tem bastante diferença. Você viu como que matemática complica a vida? Matemática é um saco, cara. É um saco. Eu sou de humanas. Não gosto de fazer conta, não. A única coisa que eu gosto de fazer conta é porcentagem. E é fácil. Regra de 3 resolve. Então, menos de 10 anos, ele tem que automaticamente, se afastar da atividade. Automaticamente. Se ele tem mais de 10 anos, cara, esses símbolos aqui confundem tudo. Vamos fazer do jeito simples, que é o simples que dá certo, já dizia o filósofo. Mais de 10 anos, ele vai para agregação. Se ele por acaso for eleito, no ato da diplomação, tem todos esses requisitos aqui. No ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Você veja a diferença de 10 anos de serviço? Inatividade. Se ele tem menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar para concorrer, para ser elegível. A gente está falando agora de direitos políticos mesmo. Se ele tem mais de 10 anos, ele vai para agregação. Aí, se por acaso ele for eleito,
no ato da diplomação, ele automaticamente é posto à inatividade. Essas diferenças elas têm que ser analisadas no momento da prova. E você tem que lembrar, menos de 10 anos uma situação, mais de 10 anos outra situação. Beleza? Esse aqui é um bloco um pouco mais curtinho, que a gente precisa ali, antes da gente inserir, para conseguir fazer a separação de conteúdo que você consiga entender de uma forma um pouco mais clara, tá? Então, esse bloco ele finaliza aqui. Você tem que sempre se preocupar, nesse caso aqui, de menos de 10 anos e mais de 10 anos, tá? Que é onde que pode ter o pulo do gato ali. Quando você vê ali, 12 anos já é uma situação, 7 anos é outra situação. São várias diferenças ali que você tem que analisar caso a caso, que você tem que se preocupar.